nós estamos tão felizes com aquilo que Deus está fazendo com o corpo de Cristo. Você pode estar olhando essa situação que nós estamos hoje com a igreja online, e você pode pensar, como é que nós estamos felizes, quando normalmente aqui na Zion nós temos 6 cultos, 4 aqui no Morumbi, 2 lá no Butantã, fora ainda as localidades fora de São Paulo. Mas sabe, a verdade é que só daquilo que Deus fez hoje de manhã, não sei se você sabe o que Deus fez hoje de manhã. Eu estou vendo aqui alguns poucos rostos também que estavam aqui hoje de manhã no culto das 11 horas, e no culto das 11 horas nós tivemos um mover muito poderoso do Espírito Santo, e eu tenho certeza que hoje à noite, às 19, no culto das 19, não será diferente, pelo contrário, será ainda maior. Quem tem fé nisso? Amém? E a gente teve tantos testemunhos chegando, pessoas que tiveram curas incríveis, pessoas que tiveram reconciliações dentro da sua casa, só de assistir o nosso culto online. A gente recebeu tantos testemunhos, pessoas que tiveram até cistos e tumores dissolvendo da sua casa, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo só assistindo o culto online, participando do culto junto com a gente. Foram incríveis testemunhos que chegaram. Nós tivemos mais de 2.000 pessoas, na verdade não são pessoas, são máquinas plugadas, conectadas, mais de 2.000 máquinas conectadas no culto das 11, e no total tivemos mais de 12.000 máquinas que foram conectadas até agora do culto das 11, e temos bastante pessoas agora. Eu não sei exatamente o número, mas temos pessoas que estão nos assistindo de tudo quanto é canto. Os testemunhos estão chegando literalmente das nações. A gente recebeu testemunho de pessoas da Europa, pessoas da África, pessoas da América do Norte, e quantos são gratos porque a tecnologia que tem sido usada ultimamente para espalhar pânico e medo, hoje está sendo usado para levar a palavra de Deus, esperança, alegria, paz, o poder do Espírito Santo. E hoje você que está nos assistindo, o nosso culto fica plugado. No final nós vamos ter um momento de ministração especificamente para quem estiver online naquele momento. E a gente teve isso no culto das 11, foi extremamente poderoso. E antes disso nós queremos entrar na palavra. Eu estou dando esse tempinho aí. Se você fala assim, eu ainda não consegui dar minha oferta, meu dízimo, eu não fiz ainda esse meu compromisso financeiro que eu tenho com o Senhor, aí você consegue encontrar as nossas informações. Você pode também entrar no nosso site ao longo dessa semana. Você que não está aqui nesse grupo pequeno e pode também estar continuando a ofertar e também dizimar pelas nossas plataformas online também. Mas eu queria que você abrisse comigo hoje para a gente começar no livro de Provérbios. Se você conseguir, abre aí comigo. Você que está em casa, pega aí tua Bíblia. Nós vamos começar hoje em Provérbios. E hoje, enquanto nós estamos entrando na palavra, eu queria te encorajar a você continuar focado. Eu sei que aqui é um ambiente, muito propício para o que Deus está fazendo, mas você, onde estiver em casa, cria esse ambiente, essa atmosfera. Se desliga de qualquer distração, foca naquilo que Deus está falando. Ele vai te atingir, Ele vai tocar a tua vida, assim como Ele está nesse lugar com a presença dEle. E eu queria que você abrisse aí no livro de Provérbios. Hoje eu queria ler do versículo 7, eu estou lendo da versão Almeida Revisada Atualizada. Então é um pouquinho diferente, talvez, daquilo que você tem aí, mas é aquilo que o Senhor está falando com a gente. Almeida Revisada Atualizada, Provérbios 23, capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Fala comigo. Assim como o homem pensa, assim o homem é. É isso que a palavra está dizendo. E sabe, a palavra aqui diz alma. E quando a gente fala sobre alma, você já me escutou dizer isso antes, nós categorizamos alma em 3 partes. A alma tem a ver com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e os nossos desejos. Os teus desejos, os teus sentimentos, as tuas emoções, a tua mente, os teus pensamentos, essas 3 coisas compõem então o que é a tua alma. E aqui o rei Salomão está dizendo, assim como um homem pensa na sua alma, na sua mente, aquilo que ele pensa determina como ele
será, ou como ele vai agir. Agora, tem uma outra palavra que diz lá em Romanos capítulo 12, e você que é aqui da Zion está cansado de me escutar a repetir esse versículo, mas é muito importante. Então abra aí comigo Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fala comigo, metanoia. É o que está escrito aqui, renovação do nosso entendimento, ou arrependimento, é a palavra metanoia, é uma mudança de mentalidade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, a palavra é bem clara, ele está dizendo aqui: não vos conformeis com este mundo. O mundo tem uma forma, e muitas vezes quando a gente pensa sobre não vos conformeis com este mundo, talvez nós estamos pensando sobre uma forma que nós talvez consideramos um estereótipo de um mundo pecaminoso, um mundo de crime, um mundo de lascívia, um mundo de libertinagem, de corrupção, de mentira e de violência, e sim, isso envolve também a forma do mundo, mas eu queria talvez trazer para os dias de hoje. Será que você já parou a pensar que hoje a forma do mundo é medo? Talvez que a forma do mundo hoje é incredulidade, a forma do mundo hoje é falta de esperança. E aqui o apóstolo Paulo fala: eu não quero que você tome essa forma, eu quero que você venha atingir transformação. Ele fala de conformar, entrar na forma, mas ele fala: não faça isso. Ele diz: o que eu quero é que você venha transformar-vos, transformai-vos, entrar numa outra forma, ter uma outra forma diferente daquela que é do mundo. Mas como é que a gente faz essa transição de conformar com o mundo para ser transformados do mundo? A verdade é que ele diz arrependimento, metanoia, e essa palavra tem tudo a ver com a maneira que você renova a tua mente. Então eu estou falando tudo isso porque eu creio que Deus está nos chamando nesses dias para avaliar como é que nós estamos pensando, porque a verdade é bem simples, sabe? Assim como você pensa, assim você vai ser e agir. E se você quer controlar a tua vida, você precisa primeiramente controlar a tua mente, a tua vida. Eu quero tomar controle. Talvez você está vivendo hoje dias onde parece que está tudo fora do controle. E quando eu falo sobre controlar a tua vida, não estou falando para você ser autossuficiente, não dependente de Deus. O que eu estou falando é quando você fala assim: Deus, eu quero pôr as coisas em ordem. A primeira coisa que você tem que pôr em ordem é a tua mente. E sabe, eu estava pensando no fato que há 2 dias atrás eu cheguei ao Brasil da Europa. É isso mesmo. Que incrível. E eu estava lá. E eu estou bem. Brincadeira. Mas eu estou bem. E eu fiquei pensando: Deus, sabe, quando eu cheguei na Europa, há mais ou menos 10 dias atrás, eu tive que fazer o câmbio. Eu tive que pegar minhas moedas, que talvez eram dólares ou reais, e vou fazer o câmbio para o euro, para eu poder ter o quê? O poder de aquisição. Faz sentido? Uma vez que eu volto ao Brasil, o euro para mim não vale nada. Eu tenho que fazer o câmbio de volta ao real, para que eu venha voltar a ter o poder de aquisição. E o Senhor começou a falar comigo sobre câmbios. E eu sei que talvez quando a gente fala sobre câmbio, a única coisa ou a primeira coisa que vem na nossa mente é: qual que é a cotação do dólar? Como que está a economia? Sim, mas o que eu queria sugerir hoje é que nós viéssemos a fazer câmbios, e câmbios de mentalidade. A verdade é que nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos embaixadores do céu na terra. Você tem fé disso? Você está aqui na terra, você é um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Agora, para você ter poder aqui nessa terra, o poder de tomar, de aquisição de territórios aqui nessa terra, você vai ter que fazer câmbios. E o câmbio não é de uma moeda, não é um câmbio econômico, o câmbio é da tua mentalidade. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. E o Senhor começou a falar comigo
Você pode ser salvo, você pode ter o Espírito Santo morando dentro de você, mas se você não cambiar, se você não mudar a tua mente, e se você não começar a pensar celestialmente aqui na terra, você não tem poder de conquista aqui na terra. Como um embaixador do reino do céu, você não tem poder de conquista aqui na terra. Então eu não sei se isso está claro para você, mas para mim Deus, então a primeira coisa que tem que fazer é mudar a minha mentalidade. E é por isso que hoje, se você estiver anotando, anota aí, o título da nossa mensagem é Um Câmbio Celestial. Nós queremos fazer um câmbio celestial na nossa mentalidade. Nós queremos fazer um câmbio, não é um câmbio econômico, não tem a ver com um câmbio terreno, é um câmbio dos céus. E quando a gente toma posse desse câmbio, a gente se apropria disso, a gente fala: Deus, eu realmente vou me responsabilizar para fazer essas mudanças nas minhas mentalidades, e eu quero me portar aqui na terra como ser celestial que eu sou. Quando você começa a fazer esse câmbio, você vai começar a ver que você tem poder de aquisição de territórios. Você vai começar a ter poder para você realmente entrar nos lugares e levar o sal da terra, a luz do mundo. Você começar a levar a esperança, a alegria, a paz, a justiça do reino de Deus. É disso que nós vamos falar hoje. E hoje eu queria só pontuar rapidamente alguns câmbios. Mas antes de nós entrarmos no primeiro, eu queria que você abrisse comigo nesse texto de Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, abre aí comigo, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Diz assim, versículo 3, a palavra de Deus fala: tu conservarás, o Senhor vai conservar, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quantos aqui estão com a mente firmes em Deus? Amém? Ele fala assim: você quer ser conservado em paz? Eu não sei se você tem observado, pelo menos eu creio que não é só eu e as pessoas que eu conheço de perto, mas parece que todo lugar que você está indo, as pessoas não estão com paz. As pessoas estão ansiosas, estão agitadas, as pessoas estão incertas. Mas sabe, a palavra de Deus está falando assim: você vai ser conservado em paz. Como que eu vou ser conservado em paz? Cuja mente está firme em ti. Quando eu tenho a minha mente focada em quem Deus é, quando eu tenho a minha mente confiando em quem Deus é. Versículo 4: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sabe, é isso que ele está falando. Se tem alguém que você consegue confiar, mais do que o Ministério da Saúde, mais do que World Health Organization, mais do que o Estado, o governo, o hospital XYZ, professor universitário de medicina de tal lugar ou daquele lugar, se tem alguém que você consegue confiar mais do que todos, é Jesus. Agora, ele está falando, é essa rocha eterna. Agora, eu não sei se você cresceu na igreja, que nem eu cresci na igreja, mas eu estava lendo esse versículo e na hora veio aquela música: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Quem lembra dessa? Se você cresceu na igreja, você lembra. Fala para quem está do lado: nele a gente pode confiar. Você lembra dessa frase? Você pode confiar em Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter nossa mente fixa nele, para confiar nele, é o primeiro câmbio. Qual que é esse primeiro câmbio? Se puder, abre aí comigo em Josué capítulo 1. Se você estiver anotando, nosso primeiro câmbio nós vamos ir, ao invés de medo, nós vamos ter coragem. Então, ao invés de medo, coragem. Esse é o nosso primeiro câmbio. Josué 1, versículo 1. E você começa lendo o primeiro livro de Josué, ou melhor, o único livro de Josué, mas o primeiro capítulo. Você vê aqui no versículo 1: depois da morte de Moisés. Você está acompanhando comigo? Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Isso aqui é a primeira palavra, antes de eu entrar no versículo 2, é a primeira palavra que Josué vai receber de Deus. A primeira palavra que ele recebe de Deus é: meu servo Moisés está morto. Agora, para pensar. Talvez a gente lê esse versículo e tão rapidamente, assim, tão natural, a gente entende, Moisés foi, entra agora em cena, Josué, mas Deus não fala para Josué:
a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você verá o poder da ressurreição, eu ressuscitarei Moisés. Não, ele não fala isso. Ele fala: o meu servo Moisés está morto. Eu comecei a pensar, Deus, tantas vezes na vida a gente escuta coisas que a gente não quer escutar. Eu creio que não tem ninguém na sua mente sã que está feliz em escutar o que está acontecendo nessa pandemia desse coronavírus. Ninguém está feliz escutando isso, mas é a realidade. E quando a gente fala: Deus, eu quero confiar em Ti, Deus, eu escolho confiar no Senhor acima do que os homens, eu não estou querendo de maneira alguma dizer para você ficar preso numa esfera longe da realidade, totalmente alienado daquilo que são os fatos reais. Não. Tanto é que Deus fala: deixa eu te dar o primeiro fato, ele está morto. Você não quer escutar isso, mas você precisa entender: o meu servo Moisés está morto. Agora, você entenda que uma pessoa morrer é uma coisa muito negativa, mas você tem que entender que no contexto, Moisés morrer era mais do que só uma pessoa morrer. Moisés morrer era como a esperança de uma nação indo para o brejo. Tudo que eles tinham era a esperança de Moisés. Para pensar, Moisés se torna um homem como se fosse um mito. Moisés, o bebê. Vamos lá para trás, o bebê, aonde todos os bebês eram para ser mortos, mas Moisés não foi morto. Soberanamente, miraculosamente, ele não foi morto. Não só isso, soberanamente, miraculosamente, ele é tirado das águas pela princesa do Egito. Ele é adotado pela princesa do Egito. Miraculosamente, sua irmã é chamada para cuidar do próprio irmão. Ele cresce com a melhor educação e criação na face da terra, que é dentro do palácio do Egito. Ele se prepara então para se tornar um líder e a elite de liderança da terra, dentro do palácio do Egito. Ele não é preso quando ele mata e comete homicídio no soldado egípcio. Para pensar, tantos episódios. Ele vai para o deserto e ele pensando: Deus, agora já acabou minha vida, eu vou ficar aqui esquecido. Deus miraculosamente resgata Moisés e fala: não, você não vai ficar aí no anonimato, eu vou te puxar para dentro da minha história, do meu enredo com o meu povo, através de uma sarça que começa a arder, queimar, e Deus se manifesta através de um arbusto falando para Moisés. Cara, esse cara era especial, concorda comigo? Você começa a ver os acontecimentos da vida de Moisés. Você tem que entender que um povo de 2 a 3 milhões de judeus, que estavam há mais de 400 anos como escravos, debaixo da mão opressora da potência mundial que era o Egito na época, depois de 10 milagres sobrenaturais das pragas que tiram eles, depois de Moisés pôr lá o seu cajado nas águas e abre o mar vermelho, depois de Moisés falar: vocês querem então comida? Vai cair então o maná do céu. Moisés morre. Agora, não morre só um homem, morre o único homem que na cabeça, na mente de um homem, de uma mulher judia, poderia pensar: se tem alguém na face dessa terra que nos consegue levar, que consiga nos guiar para dentro de uma terra prometida, é Moisés. Acabou o sonho. E Josué, ele está diante de Deus, eu imagino, pensando: Deus, como que o Senhor pode matar ou permitir a morte do seu próprio milagre? E o Senhor fala no versículo 2: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Fala comigo: preparação. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando, que estou para dar aos israelitas. Fala comigo: destino. Sabe, eu comecei a entender uma coisa: Deus está mais comprometido com as promessas que Ele tem na tua vida do que você mesmo. Tantas vezes a gente pensa: só eu acredito nessas promessas, só eu que estou aqui agarrando nessas promessas. Sabe, Deus está tão comprometido com as promessas que Ele tem para a tua vida, que independente se Moisés possa morrer, independente se morte de coisas sagradas venham acontecer, se coisas que você tem na tua vida que fala assim: isso aqui com certeza é o maior milagre de Deus, e como que isso sai da minha vida? Deus fala: independente disso, eu estou comprometido com o destino que eu já tracei para a tua vida. Moisés morreu, mas agora se prepara.
Se prepara, porque eu ainda não abortei o plano que eu tenho para a tua vida. Nós vamos continuar indo para o nosso destino. Quantos estão gratos a Deus que Ele não desistiu do plano que Ele tinha na tua vida? Independente daquilo que você já passou, Ele está comprometido com o destino. Versículo 3: como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, e assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele está falando aqui: eu tenho um destino para você e eu não abro mão dos planos que eu tenho para a tua vida. Eu não sei o que significa para você onde você está hoje, mas eu estou aqui para dizer que Deus não desistiu dos planos que Ele tem para você. Eu sei que às vezes a gente olha as situações que não, como nós estamos vivendo hoje, a gente vê então coisas como Moisés, e Moisés aqui representa, sabe, coisas no nosso coração que a gente fala: com certeza Deus está usando isso. Com certeza o plano de Deus é que o Brasil continuasse prosperando. Com certeza o plano de Deus para nós é que a igreja se levantasse com tudo agora. E o Senhor está falando assim: independente do que está acontecendo, eu não desisti das promessas que eu tenho para você. Eu não desisti dos planos que eu tenho para você. Versículo 6, ele diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos antepassados. Fala comigo: seja forte e corajoso. Versículo 7: somente seja forte e muito corajoso. Segunda vez que ele fala isso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Pula para o versículo 9: não fui eu que lhe ordenei. Fala comigo: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe, eu estou escutando isso, eu como se eu escutasse o Senhor falando para Josué: eu não estou preocupado com os hititas, eu não estou preocupado com os filisteus, os amorreus, os moabitas, os midianitas, todos os itas e eus, que são os inimigos de Israel. Ele fala: eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com você. Por isso que eu estou falando 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque Deus começou a tentar pôr na cabeça de Josué que o problema não é o que está lá fora, o desafio é o que está aqui dentro. Porque se você consegue ter o romper aqui dentro, é natural que aconteça algo lá fora. Como é que é natural que aconteça algo lá fora? Porque no versículo 5 ele já tinha prometido: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu já estive com Moisés, eu estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Agora, o desafio não é: Deus, será que o Senhor vai ser fiel à tua palavra? O desafio é: será que eu tenho a revelação de quem eu sou? Será que eu tenho a revelação de quem está comigo? Se você tem a revelação, quem está com você? Se você consegue ser forte e corajoso em meio à tempestade, a palavra de Deus é: você não vai ter resistência, você não vai ter abandono, você não vai ter desistência da parte de Deus. Todos os dias da tua vida você vai ser bem sucedido, porque Deus está com você. Não por você mesmo, mas porque Deus está com você. Agora você precisa de uma revelação. Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. A palavra do Senhor é bem clara. Nós precisamos realmente fazer o câmbio do medo para a coragem. E sabe, eu fico vendo a vida de Moisés, ou de Josué. E Josué é uma pessoa que teve medo. Se ele não tivesse medo, Deus não falaria: seja forte, seja corajoso. E talvez você está aqui escutando eu falar isso, fala assim: Theo, mas eu me sinto tão horrível porque eu tô com medo, eu já tive medo. E eu quero dizer para você que eu também tive medo. Eu também passo por situações que eu tenho medo. E você ter medo é natural. Agora, o errado é você permanecer no medo.
Eu estava meditando sobre esse texto e o Senhor falou comigo, como se fosse claro. Ele falou assim: ó, você ter medo é natural, permanecer no medo é carnal. Não seja carnal. E carnal não quer dizer que você vai estar em pecado. Carnal significa apenas que você está suscetível às suas emoções carnais, seu raciocínio carnal. E o Senhor está falando assim: eu quero que você faça o câmbio. É por isso que eu quero que você saia de uma mentalidade de medo e entre numa mentalidade de coragem. Fala para quem está do teu lado: ter medo é natural, mas permanecer no medo é carnal. Agora completa e diga assim: você é espiritual. Seja forte e seja corajoso. Amém? Segundo câmbio é que ao invés de nós permitirmos ansiedade, nós vamos ter paz. Esse é o segundo câmbio que nós precisamos fazer. Ao invés de ansiedade, paz. Abre aí comigo em Filipenses capítulo 4. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja lá dos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Diz assim, Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, olha só, a gente começa com uma ordenança. A gente começa aqui com não uma sugestão, não simplesmente algo que ele está querendo de uma maneira sutil encaixar lá ou colocar. Não, isso aqui é uma ordem. Alegrem-se no Senhor. Ele está falando: alegrem-se sempre. Novamente eu vou dizer: alegrem-se. Por que você precisa tomar isso como uma ordem? Porque muitas vezes não vai ser a tua resposta natural. Na verdade, a maioria das vezes não vai ser uma coisa reacionária. Uau, quero me alegrar. Não, você vai precisar tomar controle. Assim como o salmista falava tantas vezes nos Salmos: bendizei a minha alma. Ele ordena: eu ordeno, minha alma bendiga ao Senhor. Porque a alma dele não estava com vontade de bendizer o Senhor, mas ele está falando assim: olha, você vai bendizer o Senhor. É uma ordem que ele está dando para a alma dele. E eu creio que muitas vezes a gente vai ter que fazer a nossa alma pegar no tranco. Alguém já fez a alma pegar no tranco? Você vai ficar feliz. E eu sei que talvez venha soar uma coisa louca, tipo, é uma insanidade. Como assim eu vou ficar feliz? Mas de repente você vai dando um passo de fé e aquele negócio começa a ficar natural. E às vezes você tem que fazer uma coisa no físico para a tua alma seguir. Faz sentido? É que tem aquela pessoa que vem para a igreja para adorar a Deus. Você está adorando a Deus? Aqui dentro eu estou adorando a Deus. Eu não estou querendo julgar o que está acontecendo no teu coração, mas eu te garanto que uma vez que você se abre fisicamente para adorar a Deus, você começa a cantar, erguer suas mãos, realmente se prostrar diante dele, alguma coisa vai acontecer no teu coração, porque o teu espírito, tuas emoções vão seguir muitas vezes o teu físico. E o que o salmista está dizendo é: alegre-se. Ele está dando um comando para o seu ser. E aqui Paulo fala a mesma coisa: alegre-se. Novamente eu digo: alegrem-se no Senhor. Agora olha só o versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma. O que quer dizer isso? Ele falou assim: olha, não é bom que você tenha ansiedade. Ele está deixando bem claro: eu não quero que você tenha ansiedade. Não tenha ansiedade. Agora, se você for perguntar até você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade. Eu passo por momentos onde eu tenho ansiedade, mas que nem eu falei, é o momento onde eu pego e falo assim: agora em nome de Jesus eu não vou ficar mais debaixo de ansiedade, eu vou fazer o shift, e agora eu quero ter a paz. Porque olha só, o momento que você se posiciona e fala assim: eu vou bloquear, eu vou impedir da ansiedade de começar a criar pernas e começar a criar tentáculos no meu coração, chega, eu vou me posicionar contra a ansiedade. Você começa então a fazer com que haja um lugar propício. Para quê? Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo
Jesus. O que significa o quê? Que a prova que você não está dando lugar para a ansiedade é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está no teu coração. Então será que você tem? Será que eu tenho? Será que nós da Zion, nós temos uma paz que excede todo entendimento? Para pensar nisso. O que quer dizer uma paz que excede todo entendimento? Eu fiquei pensando, você indo pelo mercado, andando pela rua, andando, talvez você não está trabalhando no teu escritório, mas você está trabalhando em algum lugar, e você está andando, e as pessoas estão com aquele sabe aquela fisionomia de funeral. Ninguém morreu ainda no Brasil, e a pessoa já está com a fisionomia de funeral. Diz, por que você está tão feliz? Porque eu estou com paz. Você não está entendendo? Não, é você que não está entendendo. E essa paz vai além daquilo que você pode entender, porque é a paz que excede todo entendimento. Faz sentido? É esse tipo de paz que Deus quer te dar. É uma paz que humanamente não faz sentido. Agora, quantos querem ter essa paz que não faz sentido? Tá. Para você ter essa paz que não faz sentido, você tem que estar numa situação onde não é racional ter paz, mas mesmo assim você consegue bloquear a ansiedade para ter essa paz. E é o que Deus está nos chamando para ter. Agora, por que é importante você ter essa paz? Porque é justamente essa paz que vai proteger tua mente e teu coração. Eu fico vendo pessoas completamente vulneráveis na mente e no coração. Estão sendo bombardeadas por coisas negativas, constantemente bombardeadas. E eu fico pensando, Deus, como que a gente pode estar nessa situação? E o Senhor começou a falar comigo, sabe, é a minha paz que protege você intacto. E eu quero te encorajar, você ter essa paz que vai blindar a tua mente, que vai blindar o teu coração. E essa paz que vai blindar o teu coração vai permitir então com que você faça o versículo número 8. Acompanha aí comigo no versículo número 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, ele está falando de verdade aqui, tudo que for nobre, ele está falando de nobreza, tudo que for correto, fala comigo, retidão, tudo que for puro, fala comigo, pureza, tudo que for amável, fala amor, tudo que for de boa fama, fala admirável, se houver algo de excelência ou digno de louvor ou louvável, pensem nessas coisas. Olha só, ele está falando de 8 coisas. Se você quiser sublinhar isso no teu versículo 8, 8 coisas no versículo 8. Ele fala de verdade, ele fala de nobreza, ele fala de retidão, ele fala de pureza, ele fala de amor, ele fala de aquilo que é admirável, ele fala de excelência e 8º, louvável. Deus, eu quero pensar nessas coisas. Isso aqui é reino de Deus. E você pega aqui o versículo 4 até o versículo 8, existe uma ordem, uma coisa bem lógica. Primeira coisa, escolha alegria. Segunda coisa, não ande em ansiedade. Terceira coisa, leve tudo a Deus em oração. Quarto, a paz de Cristo, que excede o entendimento, protege, blinda o teu coração e a tua mente. E finalmente, Ele fará você pensar em tudo aquilo que já é do reino de Deus. Ele vai fazer você pensar nas coisas do reino de Deus. E eu fiquei pensando, Deus, eu quero realmente cortar a ansiedade para que haja paz no meu coração. E por final, o terceiro câmbio. Esse terceiro câmbio é o nosso câmbio final, e depois a gente vai entrar em momentos de ministração, de oração, mas eu queria que você acompanhasse aí comigo. Abra aí a palavra em 2 Timóteo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1, versículo 5. Isso aqui é Paulo falando com seu filho na fé, Timóteo. Ele fala assim, e se você estiver anotando, o terceiro câmbio nós vamos fazer a mudança. Ao invés de covardia, nós vamos ter poder. Versículo 5 diz assim: eu me recordo da sua fé não fingida. Isso aqui é o pai espiritual de Timóteo, que é o apóstolo Paulo, falando para Timóteo. Ele fala, eu me recordo da sua fé não fingida. Agora, de onde é que veio a fé não fingida de Timóteo? Que primeiro habitou na sua avó Lóide, e depois foi para sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Fala comigo, legado espiritual. Ele está falando aqui de uma herança espiritual. Ele fala assim, tem algo aqui que foi construído por tua avó no espírito.
que ela passou para tua mãe no espírito. E eu estou convicto, eu tenho convicção, estou convencido que está dentro de você também. É uma fé pura, é uma fé não fingida. Versículo 6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha, fala comigo, manutenção. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Fala comigo, transferência. Sabe, o Senhor está querendo ressaltar aqui duas coisas, na verdade 3 coisas: herança espiritual, transferência de unção e a manutenção dos dons. O que o Senhor está falando aqui conosco, através dessa interação de Paulo com Timóteo, é que tem coisas que você vai receber que são heranças espirituais. Eu tenho certeza que eu estou andando em herança espiritual. Eu tenho convicção que muito daquilo que eu estou me movendo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com coisas que meus avós e pais espirituais pagaram preço para eu ter e andar nisso. Agora, eu também tenho certeza que eu recebi já transferência de unção através de imposição de mãos. Isso é bíblico. Inclusive, agora, recentemente, há um mês atrás, nós tivemos o Randy Clark com a gente aqui na Zion, se você lembra, lá no Unimed Hall, e ele pregou sobre transferência de unção. Vocês lembram disso? Ele botou na tela uma série de versículos, bases bíblicas de transferência de unção. É bíblico isso, e você vê isso muito como um padrão, é muito frequente, um padrão frequente na igreja primitiva. E aqui ele novamente menciona, pela imposição das minhas mãos. Então, quer dizer, tem algo que você recebe através da imposição de mãos. E eu posso voltar para a minha memória, e eu lembro de momentos onde grandes homens e mulheres de Deus impuseram a mão sobre mim, e quando eu levanto, alguma coisa está diferente. Talvez uma coisa que eu estou sentindo, mas eu sei que a próxima vez que eu orei por alguém, isso não acontecia. E eu sei que não tem a ver com algo que eu fiz, tem alguma a ver com aquilo que eu recebi. Então você tem herança espiritual, você tem algo que você recebe de legado espiritual, mas também você tem algo que você recebe por transferência. Legado espiritual são anos, transferência pode ser um instante. Faz sentido? Porém, existe, fala comigo, manutenção. Ele fala assim, você precisa manter isso. Tem gente que pula de conferência em conferência. Que bom que você está me assistindo, você não faz isso, e ninguém aqui. Mas pula de conferência em conferência e vai atrás dos grandes homens de Deus, os pregadores, as pregadoras. Põe a mão sobre mim, e as pessoas põem a mão, você cala, pá. Se você não consegue manter o que você recebe, não corre atrás do próximo. Aprenda a vivificar o dom que você já carrega. Porque se você senão você começa a fazer mágica. E é incrível porque esses momentos que nós estamos passando, às vezes a gente começa a ver certas reações que tem a ver com uma raiz de procura de adivinhação. O que está acontecendo no mundo? Eu não estou falando contra você buscar a palavra de Deus, mas de vez em quando eu escuto, essa última semana eu tenho escutado algumas coisas e falo assim, Deus, e o Senhor fala assim, eu estou trazendo à tona, até um espírito consumista da igreja, fala assim, igreja, me aponta, o que está acontecendo? E sim, a igreja tem que ser a voz profética, a igreja tem que falar, só que você tem que entender que, sabe, tem coisas que você vai ter que cultivar, até nesse momento de crise, você tem que cultivar no teu lugar de oração com Deus. Espírito Santo, o que o Senhor está falando comigo? Se você tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, Ele vai estar revelando coisas para você. Você vai estar sentindo coisas no teu espírito, porque você está construindo uma história com Ele no teu quartinho de oração. Faz sentido? E aqui ele fala assim, a manutenção cabe a você. A manutenção é o teu dia a dia. A manutenção, olha só o versículo 6, ele fala assim, mantenha viva a chama do dom de Deus. Como é que você vai manter vivo a chama do dom de Deus? Como é que você mantém esse fogo ardendo dentro de você? Ele traz uma revelação profunda no versículo 7. Olha só, ele diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, eu entendo aqui que o Senhor está querendo dizer assim, olha, o que o diabo mais quer é que aquilo que foi construído na tua avó, foi para tua mãe Eunice, fique paralisado em você, Timóteo. Por que paralisado?
Porque você é novo demais, você é debilitado demais, você é despreparado, você está numa situação que você não tem as ferramentas necessárias para resolver. E Timóteo poderia pensar, como que e se você não sabia, Timóteo era o bispo da igreja de Éfeso. A igreja estava mais em crescente, e Timóteo tinha apenas seus 27, os teólogos dizem entre 27 a 32 anos de idade, quando ele estava liderando uma igreja de 300 mil pessoas. E Timóteo poderia olhar para isso e falar assim: como que eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso. E ele trava diante do grande desafio. E o pai dele na fé fala assim: olha, Deus não te deu esse espírito de intimidação aí, Ele não te deu esse espírito de covardia. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. E Ele lança antes disso a linhagem dele, para que ele venha honrar com ousadia o sacrifício da sua avó, da sua mãe. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer paralisar uma geração, justo quando uma geração está prestes a entrar num grande mover de Deus, que eu creio que está chegando à nossa nação, que já chegou na verdade. E nós estamos vivendo os inícios, as fases iniciais deste mover. E o Senhor está falando assim: olha, eu não quero que você venha a ficar paralisado. Você tem que entender que eu te dei um espírito de ousadia, eu te dei um espírito de amor e de moderação. Agora, eu sinto muito forte no meu espírito, sabe, nós vamos ter tanto testemunho, e você está me assistindo hoje, e aqui também temos pessoas, poucas pessoas, mas eu quero falar para você, fala assim: Deus, eu estou cansado de ficar debaixo dessa intimidação, eu estou cansado de ficar debaixo sei lá, parece que eu tenho um negócio que fala sobre mim, covardia, mas eu não me sinto um covarde. Você não é um covarde, mas você fala, mas às vezes eu ajo como um covarde. Eu vou falar para você, você tem que quebrar isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai começar a se surpreender com aquilo que tem dentro de você. Você não tem a mínima noção do que tem dentro de você. Você tem que se permitir estar nas situações onde aquilo é puxado para fora de você. E muitas vezes você não sabe que você pode trazer a palavra de Deus que vai mudar o destino de uma vida. Por que você não sabe disso? Porque você não se põe na posição onde Deus pode pôr as palavras na tua boca. E você não sabe que você tem a unção que quebra o jugo. E por que você não sabe disso? Porque você não se posiciona no lugar onde você fala: eu posso orar por você? E se você simplesmente se puser naquele lugar, você vai ficar surpreendido com aquilo que está dentro de você. E você pode falar: Theo, mas eu não tenho uma mãe que nem Eunice, eu não tenho uma avó que nem Lloyd. Mas você está em Cristo, e com Cristo você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então você tem uma linhagem espiritual, sim. Além do fato que alguém te trouxe para Jesus, alguém te discipulou, e essa pessoa é teu pai, tua mãe espiritual também. Então você carrega a herança espiritual disso também. E talvez você já recebeu tantas orações, e você fala assim: Theo, mas eu nunca recebi nenhuma transferência de unção. Hoje nós vamos orar, e você receba por fé. Onde você estiver, você receba por fé. E eu falo para você, se você conseguir se pôr na posição, tem algo que vai sair de dentro de você. Sabe, existe poder em simplesmente se posicionar. O Senhor falou há uns anos atrás comigo sobre o poder de você simplesmente se posicionar. Se ponha na zona dos milagres, se ponha na zona de risco, se ponha na zona de fé, e você vai começar a ver Deus te usar de uma maneira sobrenatural. Quando você levanta tua mão para falar algo e você não tem o que falar, a palavra de Deus fala que quando você estiver diante das autoridades, Ele vai pôr a palavra na tua boca. Então você se posiciona para falar: eu posso ter a palavra, por favor? Pois não, pode falar. Vai começar a sair a palavra de Deus da tua boca. Você está enfermo? Posso orar? E agora Deus, impõe a mão e deixa Deus fazer. Ele vai fluir através de você. Vai ser tão sobrenatural que você não vai nem ousar tomar glória. Você vai estar convicto que foi só Ele que fez isso. E é assim que Ele gosta de fazer, porque assim Ele toma toda a glória. Ele quer te usar. E você é a pessoa que Ele escolheu para um tempo como este. Assim como Deus tinha escolhido Timóteo para um tempo como este. E eu finalizo hoje com Mateus 13, abre aí comigo, Mateus capítulo 13. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do seu trigo e se foi. E quando o trigo brotou
e formou espigas, o joio também desapareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde que veio o joio? Ele respondeu: o inimigo que fez isso. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora, você talvez já tenha escutado essa parábola, ela é bem conhecida, mas o Senhor começou a falar comigo sobre essa parábola ontem. Eu conversava inclusive com Andy Bird no telefone ontem. Ele estava falando assim: Theo, mas que coisa mais doida. Há um mês atrás nós estávamos experimentando um mover de Deus tão forte com o The Send. E eu sei que o The Send não é o mover de Deus, ele é parte de algo que Deus está fazendo na nação e na nossa geração. Mas foi algo significante, foi algo que marcou a história. E quando eu estava conversando com ele sobre isso, o Senhor começou a me trazer à memória essa parábola do joio e do trigo. E a verdade é que parece que quando você experimenta um romper tão grande, daí vem uma crise tão grande. Deus, o que está acontecendo? Como que a gente consegue, num curto espaço de tempo, ter coisas tão intensas, mas tão opostas? E sabe, a verdade é que o joio é muito diferente do trigo, porém os dois precisam aparecer e amadurecer juntos. E o Senhor está falando assim: eu não vou cortar isso aqui antes do tempo, deixa crescer, porque senão eu corro o risco de arrancar trigo junto. E por isso que você está vendo, quanto mais joio, a boa notícia é que tem muito mais trigo. Faz sentido? Quanto mais crise, muito mais manifestação do poder de Deus. Quanto mais escuridão, muito mais luz. Quanto mais desespero, mais esperança. Você crê nisso? Sabe, nós estamos vivendo esse tempo onde o Senhor está começando a permitir certas coisas, mas eu falo para você, a igreja de Cristo nunca foi tão gloriosa, a igreja de Cristo nunca foi tão poderosa, a igreja de Cristo ainda não está perfeita, ela está longe de ser essa noiva imaculada, sem rugas. Mas eu digo uma coisa, a igreja de Cristo ela está numa crescente, numa evolução. E eu sei que sabe, isso que está acontecendo, nós podemos permitir com que venha nos abalar, ou nós podemos entender essa crise como uma oportunidade. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que é uma oportunidade. Eu estava conversando com alguns líderes, pastores, e tanto lá na Europa como também pelo celular, com diversos do mundo inteiro, porque isso aqui está afetando literalmente o mundo inteiro. E uma das coisas que eu comecei a ficar feliz e alegre, eu sou parte de diversos grupos de WhatsApp de pastores, mas eu comecei a escutar nas mensagens, sabe, um tom de voz que eu falo assim: Deus, é isso aí. Sabe, não é momento da igreja pensar em autopreservação. Não é momento da igreja começar a pensar em como é que nós vamos manter os nossos membros. Não é o momento da gente começar a pensar: vamos chamar todo mundo aqui para a defesa e vamos fechar aqui a casinha e vamos jogar para o empate. Não é esse tipo de momento. É o momento que nós temos para literalmente viver aquilo que nós mais pregamos, que é ser sal da terra e luz do mundo lá fora. Quantas vezes a gente já pregou que nós temos que levar o reino para fora das quatro paredes da igreja? Você já parou para pensar que hoje nós não temos outra alternativa a não ser fazer isso? E isso é do reino, cara. Isso aqui é uma oportunidade. Você pode escutar as pessoas falando: é uma crise. Eu escolho escutar isso como é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós vivermos aquilo que nós pregamos. Sabe, hoje a igreja ela é móvel. Zion, você é móvel e você tem mobilidade. Você está nas casas, assim como em Atos nós estávamos nas casas. E a igreja ela está espalhada na cidade, e ela está levando o reino de Deus. Eu quero te encorajar, amanhã mesmo no trabalho, amanhã na tua rotina, se você tiver uma rotina diferente do que você sempre teve, encontre uma maneira, você que é da Zion,
Encontre uma maneira de você ser o porta-voz de Deus, de você ser a extensão da mão de Cristo, dos teus pés serem guiados pelo Espírito Santo, ir para algum lugar e começar a levar luz em meio à escuridão, levar paz aonde tem desespero, levar alegria aonde existe pânico. Eu quero te desafiar a fazer isso, porque você vai se surpreender daquilo que vai sair de dentro de você. E manda os seus testemunhos. Eu tenho certeza que Deus está usando essa oportunidade para empoderar a sua igreja. Sabe, a igreja espalhada pode se tornar algo incrível. Eu tenho certeza que nós vamos voltar com mais testemunhos. Eu tenho certeza que nós vamos viver um aumento da igreja, um aumento não só numérico, mas um aumento de maturidade espiritual da igreja. Você crê nisso? Você crê que Deus pode te usar? Você crê que semana que vem, é semana, amanhã já, o Senhor já está mobilizando e te empoderando para você fazer a diferença? Eu estava pensando, Deus, será que isso aqui também não serve para nos mostrar que muitas vezes nós valorizamos demais, ou deixa eu tentar falar de uma outra maneira, que muitas vezes nós fazemos as nossas reuniões sem perceber, nós fazemos as nossas conferências, os nossos ajuntamentos sem perceber um fim em si, quando nunca foi para ser um fim em si, quando sempre foi para ser um meio para o fim, porque o fim é aquilo que você vai ter que fazer de segunda a sexta mesmo assim. Eu fico pensando, Deus, agora o Senhor não está nos dando alternativa, a gente tem que ser igreja. Vai. E você vai começar a perceber, Deus, eu pensava que viver o reino é ir para a igreja. Quando eu descobri que viver o reino é ir para a igreja, para eu ser o reino lá fora da igreja. É isso que o Senhor está nos chamando. Será que muitas vezes a gente tem se omitido como santos, como crentes, como a igreja de Cristo? Nós temos nos omitido, nós nem conhecemos o que nós carregamos, porque nós estamos olhando para quem está aqui na frente, os especialistas, e nós estamos falando, oh, vocês especialistas do palco, falem para nós qual que é a palavra de Deus, só para eu repetir lá fora. Fala para nós o que eu tenho que cantar para eu adorar e ter minha adoração já pautada. E quando eu falo assim, não, agora você não tem mais especialista. Você vai ter que levar aquele grupo em adoração. Você vai ter que levar a palavra de Deus para aquele lugar. Você vai ter que levar o poder de milagres para aquele lugar. Quem sabe isso aqui não é a oportunidade que Deus está usando para chacoalhar a igreja. E se Deus está chacoalhando, eu estou feliz da vida, porque eu não quero ficar preso sem chegar no meu destino. Nem se eu tiver que escutar Moisés morreu. Eu sei que choca, chacoalha, me traz um trauma, mas Deus, se é isso que eu preciso para chegar no meu destino, eu estou disposto a passar pela dor da poda, pela dor do processo, do que um dia ficar preso só na dor do meu arrependimento. Então hoje eu creio que Deus está levantando uma igreja. Você crê que você é essa igreja? Fica de pé onde você está. Se você está na tua casa também, eu quero te encorajar também. Fica de pé. Sei que você está confortável aí no teu sofá, não tem nada de errado com isso, mas fica de pé, pega a tua Bíblia. Eu quero ler o último texto, e depois nós vamos continuar em adoração e vamos deixar o Espírito Santo fluir. E nesse último texto, eu quero ler de Atos 8. Se você puder, abra aí comigo. Você que está aqui de pé também, em Atos 8, versículo 1. Sabe, a igreja primitiva estava passando por uma situação extremamente desafiadora, mas mesmo nesse momento de desafio, o Senhor, Ele se mostra fiel e Ele transforma uma crise em uma oportunidade. Eu queria que você acompanhasse comigo em Atos 8. E agora eu vou mudar um pouquinho esse texto. E eu sei que alguém vai falar, mas você vai mudar a palavra? Eu não estou fazendo uma heresia aqui, não é isso. Eu estou fazendo uma adaptação para os dias de hoje, Brasil 2020, tá? Então escuta o que eu estou fazendo e acompanhe no teu texto. Naquela ocasião, versículo 1. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande, você tem aí no teu texto, perseguição, não é isso? Agora substitui na tua cabeça uma grande pandemia. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande pandemia contra a igreja em Jerusalém, não, em São Paulo.
E todos os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de São Paulo. E você está me assistindo hoje, está disperso na tua casa. Nós temos aí milhares de pessoas nos assistindo, não só em São Paulo, no Brasil, até fora do Brasil. Mas versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Mas olha só o versículo 3: Saulo, agora tira Saulo e põe coronavírus. Coronavírus, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres, e os lançavam, tira a prisão e põe quarentena, e os lançavam na quarentena. Porém, olha só o versículo 4: os crentes que haviam sido dispersos. Quem são os crentes dispersos? Levanta tua mão aí na tua sala. Os crentes que haviam sido dispersos, amanhã pregavam a palavra por onde quer que fossem. Isso aqui é o Senhor tirando uma oportunidade de algo que o homem falaria: isso aqui é uma crise. E aonde você estiver, eu quero orar com você, porque eu creio que o Espírito Santo vai te tocar. E o Senhor está te mobilizando hoje como igreja Zion Church. Nós estamos sendo mobilizados pelo Espírito Santo a vivermos a igreja, vivermos o reino fora das quatro paredes. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Nesse momento, abra suas mãos onde você estiver e receba agora o empoderamento do Espírito Santo. Se você tem línguas, se você ora no Espírito, comece a orar no Espírito agora. Se você falar: Theo, eu não sou batizado no Espírito Santo ainda, eu sou nascido de novo, mas eu ainda não tenho o batismo do Espírito Santo, mesmo na tua casa você pode receber isso agora. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor quer fluir, e o Senhor quer, Pai, superabundar sobre nós. Então agora, Jesus, o Senhor que nos batiza no Espírito e no fogo, eu peço que o Senhor vai estar batizando a tua igreja. Agora receba aí na tua casa, receba. Você está sentindo o fogo do Espírito Santo no teu físico, algo na tua boca, é como se fosse tua língua enrolando. Começa a orar em fé, em fé. Começa a fazer essas sílabas, começa a orar em fé agora. Seja batizado no Espírito Santo agora, receba agora. Começa a orar no Espírito agora, onde você estiver. Vamos nós aqui, vamos tomar alguns 30 segundos, só ora no Espírito. Abre tua boca, você que está aqui, abre tua boca bem alto e começa a orar no Espírito, onde você estiver agora. Mostra-me tua glória. Ora, mamãe, mais, Senhor Deus, Mostra-me tua glória. mais, Senhor. Mostra-me tua glória. Pai, nós pedimos agora que o Senhor venha intensificar a tua presença nesses lares agora, em nome de Jesus. Mais, Deus, toca a tua igreja que está dispersa pela cidade, pela nação, pelas nações agora. Toca-nos agora. Eu peço que o Senhor vai estar transferindo o dom de cura. Alguns de vocês vão estar sentindo nesse exato momento como se fosse a tua mão formigando debaixo do poder do Espírito Santo. Isso é o dom de cura que está vindo sobre tua mão. Eu quero te encorajar essa semana, sem pôr as mãos sobre os enfermos. Pai, eu peço agora que o Senhor vai estar pondo também sobre nós uma indignação santa. Pai, nós não uma insatisfação em ver alguém cativo. O Senhor vai começar a pôr dentro de você uma ira santa. Quando você começar a ver alguém que está opresso pelo inimigo, debaixo de um espírito de medo, espírito de pânico, o Senhor está dando as palavras dele na tua boca, para que você venha liberar e que haja um quebrar dos grilhões agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor use a tua igreja. Continua nessa atmosfera. Continuando essa atmosfera, nós vamos continuar agora só liberando aquilo que Deus tem. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos. E eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.